Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Dia marcado pela ONU para que se debata sobre a importância da água no mundo, diferentes assuntos referentes relacionados à água. Então, o tema da nossa aula de hoje é a importância da água e as suas propriedades. Vamos lá? Olá! Eu sou a professora Rafaela Lima, esse é o seu canal Mais Ciência, seu canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências aqui no YouTube. E hoje a nossa aula é sobre a importância da água. Porque a gente fala tanto da importância de se beber água, de se preservar água. A gente sabe que no planeta Terra tem muito mais água do que terra. Sabemos também que no nosso corpo tem uma porcentagem de água muito grande. Você fala, poxa, então ela é muito importante, né? Sim. E qual é essa importância? O que você listaria para mim de itens que destacam essa importância da água aí pra gente? A água é importante na regulação da temperatura, tanto do nosso corpo, para manter a quantidade de água no nosso corpo, onde vão ocorrer uma série de reações, regular essa temperatura, manter a temperatura estável. A água tem muita importância nesse fator. E também na regulagem da temperatura do ambiente. A quantidade de água de um ambiente, ela vai interferir totalmente na estabilidade da temperatura no clima daquela região. Então, só aí a gente já tem uma grande importância. Regular a nossa temperatura e a temperatura do ambiente. Outra importância é que a água, com a sua propriedade de solvente universal, como ela dissolve a maioria das substâncias, ela tem importância no transporte de substâncias no nosso corpo, no corpo das plantas. Então, o nosso sangue nas veias, nas artérias, está sendo distribuído nutrientes, gases, elementos tóxicos que vão ser excretados pela urina. Então, esse transporte via sangue, eliminar substâncias pela urina, pelo suor, é uma outra importância da água. Além de transporte de água no ambiente também, de água. Além de transporte de substâncias no ambiente, nos rios, nos mares, vai ter veiculando aí uma série de substâncias. Outra importância da água é que ela é um meio para a ocorrência de uma série de reações químicas. As várias reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, fazem parte do nosso metabolismo, elas ocorrem em meio mergulhado aí na água. Então é essencial para a ocorrência das reações químicas do nosso corpo, do nosso metabolismo. Seja formação de substâncias, anabolismo ou quebra de moléculas, que é o catabolismo. E além dessas, de participar, de ser um meio para que as reações ocorram, muitas vezes a água também vai participar ativamente de reações químicas. Formações de aminoácidos, por exemplo, onde para que ocorra a formação há uma desidratação, uma perda de água e também, também algumas reações que a água ela vai agir causando ruptura de moléculas. Por exemplo, a reação química chamada hidrólise, onde a água vai fazer uma lise, uma quebra de uma sequência, uma cadeia química, correto? A quantidade de água presente no nosso corpo, ela vai variar, tanto de acordo com a atividade do tecido, tecidos com maiores atividades demandam mais água, tanto varia de espécie para espécie. A gente pode analisar que, por exemplo, uma água viva é um animal que tem uma porcentagem de água muito grande no seu corpo do que, por exemplo, nós. A gente pode pegar alguns vegetais, como, por exemplo, um alface ou algumas frutas, como uma melancia, com a porcentagem de água muito maior. Então, varia entre as espécies. E a quantidade de água também varia de acordo com a idade. Quanto mais jovem o ser, olhando aqui na espécie humana, bebês têm uma porcentagem de água proporcional maior do que nós agora e do que teremos quando idosos. Então, a quantidade de água vai variar de acordo com a espécie, de acordo com a idade e de acordo com a atividade metabólica daquele tecido. Correto? Então, vamos listar as propriedades da água. Que características típicas a água tem que permite ela ser tão maravilhosa e tão importante no ambiente assim? Duas primeiras propriedades, coesão e adesão. Coesão, essa palavra coesão, dá a ideia de união. As moléculas de água, elas são coesas, elas são unidas. Qual é a fórmula química da Não sei. água? H2O. Isso aí, olha aqui. A orelha do Mickey, né? Então, essa estrutura química, essa molécula, elas são coesas entre elas. Elas têm facilidade de se unir através de pontes ali entre um hidrogênio com outro hidrogênio. Elas vão se unindo e mantêm uma relação de muita união.
elas são coesas. Isso faz então que para onde uma vai, a outra vai. E ali elas vão mantendo o seu estado. E além da coesão, uma outra propriedade é a adesão. Aderir. A água tem facilidade em se aderir, em se agarrar em substâncias, em ambientes, em superfícies polares, que tem afinidade. Então essa molécula, ela tem facilidade de se aderir e uma molécula vai e puxa outra, e puxa outra, e puxa outra. Quando a gente pega, tem um tubo muito fininho, isso acontece nas plantas, chamado capilaridade. Coloca o tubo fininho em contato com a água sobe, sem sucção nem nada, a água simplesmente sobe. Por que isso? Você pode verificar a capilaridade também. Você pegando um pedacinho de papel e coloca a pontinha dele na água. Você vai verificando que a pontinha fica molhada e a água não fica ali apenas. Ela vai subindo, subindo. Parece que a água está se espalhando ali. Uma pontinha de roupa molhada, a água se espalha. Por quê? Por conta dessa propriedade, a coesão e a adesão. Elas são unidas e elas se aderem. O papel é muito aderente, então o tubinho ali onde acontece a capilaridade nas plantas é muito aderente, ela vai se agarrando. E uma coesa puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, e ela vai se espalhando ali. Então, duas propriedades da água, coesão e adesão. Uma outra propriedade é a chamada tensão superficial. Na superfície, em contato com o ar, as moléculas têm uma coesão maior ainda, de tal forma que essa unidade é tão grande que forma uma espécie de superfície, onde alguns seres muito leves conseguem até se apoiar. Olha essa imagem. Eles conseguem realmente se apoiar sobre essa superfície. Repare aí, porque forma um filme de água. E aí eles não afundam. Uma outra propriedade que eu comentei agora há pouco é o solvente universal. A água ela tem a capacidade de dissolver a maioria das substâncias, exceto as substâncias apolares, hidrofóbicas, que não têm afinidade com a água, como as gorduras e os óleos, os lipídios, não têm afinidade. Mas a maioria das substâncias vão ser, sim, dissolvidas na água. Outra propriedade importantíssima é que a água ela tem um alto calor específico. Aí você fala, que é isso? É a propriedade que diz que para elevarmos a temperatura da água em 1 grau Celsius, então se eu tiver 1 graminha de água e eu preciso elevar essa temperatura a 1 Celsius, eu preciso de 1 caloria. 1 graminha de água para subir, tá? 36 graus para subir para 37, eu preciso de 1 caloria. Eu preciso de uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia, você fala, só 1 caloria é pouco. Não é. A quantidade de energia necessária é muita. Então a gente fala que a água tem um alto calor específico. Para elevar, precisa de muita energia. Só tá, e a graça disso? A graça é que, como para ela elevar sua temperatura precisa de muito calor, a gente não fica se esquentando e se fervendo loucamente. Tá fervendo os rios, os mares, com calor, com qualquer calorzinho. É preciso muito calor para promover esse aumento de temperatura. Isso é bom? Sim, manter a temperatura constante do nosso corpo, do ambiente. Então, quando tem muito calor, muita energia, aí sim há um aumento de temperatura e de forma lenta, gradual. Mudanças bruscas de temperatura, elas são potencialmente fatais. E geralmente vai levar uma série de danos aos seres vivos e ao ambiente, essas mudanças bruscas. Então, isso vai acontecer? Não, isso não acontece por quê? Por conta dessa propriedade da água, alto calor específico. E essa propriedade está relacionada com uma outra que é o alto calor de vaporização. Olha o nome, vaporização. Transformar a água em vapor, do líquido para o vapor. Caso você não lembre das mudanças de estado físico, tem uma aula na playlist sobre água, eu tenho uma playlist só sobre aulas de água, ou a playlist do 6º ano, ou vou deixar aqui na descrição do vídeo também para você. E, caso você não lembre, das mudanças de estado físico. Agora tá, quando eu falo um alto calor de vaporização, significa que para rolar essa mudança de líquido para vapor, há uma demanda de receber muito calor. Logo, essa água não evapora com facilidade. Então, o ambiente não perde água com uma facilidade absurda, nem nós. E assim, ajuda a gente a manter a temperatura do ambiente, do nosso corpo, regular a temperatura do ambiente. Lembra que foi uma importância que eu coloquei sobre a água? Então, nesse dia da água, eu pude passar para vocês aí relembrarem a importância da água, as características que ela tem, que faz ela ter tamanha importância para a gente e para o ambiente. E assim a gente fecha
a nossa revisão de hoje. Então, que fique na nossa mente a importância da preservação da água, da ingestão da água numa quantidade legal, todos os dias, várias vezes ao dia. Por quê? Vai ajudar nas reações do nosso corpo, na nossa saúde. Hidratação é muito importante. Entendido? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula. Por favor, se inscreva nesse canal, curta a nossa aula, divulga para os seus amigos da escola. Até a próxima. Tchauzinho!